Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo relacionado ao Enem. Agora vamos focar nas questões de 2018. Nós já fizemos, né, as de 2019 e agora vamos dar continuidade de uma forma bem simples, né, tentando ser bem objetivo, colocando algumas dicas e, claro, falando um pouquinho dos conteúdos que estão sendo abordados, né? E como o nosso tempo não é assim tão grande, a gente vai direto às questões, certo? Antes de ir direto para as questões, vamos só focar na questão dos temas. São temas bastante variados, mas de modo geral temas assim bastante, como é que eu posso dizer assim, não muito profundos, bastante relacionado com o dia a dia, mais questão de pensamento crítico mesmo, e algumas, claro, também que precisa ter um conhecimento assim um pouco mais elaborado, mas de modo geral são questões interpretativas, ok? Então vamos às nossas questões. Nós temos aqui a questão número um e a questão número 3, né, que são questões que falam, digamos assim, de um tema muito próximo. Né? Eu classifiquei esses dois temas como sociedades tribais. São duas questões que a gente não vai assim entrar muito em um conteúdo específico, mas é uma questão mais de interpretação, né? É tanto que nas questões eu destaco alguns pontos que são, digamos assim, os pontos que vão nos ajudar a entender a questão de uma forma mais tranquila, né? Então vamos à primeira questão. Em algumas línguas de Moçambique não existe a palavra pobre. O indivíduo é pobre quando não tem parentes. A pobreza é a solidão, a ruptura das relações familiares que na sociedade rural servem de apoio à sobrevivência. Os consultores internacionais, especialistas em elaborar relatórios sobre a miséria, talvez não tenham em conta o impacto dramático da destruição dos laços familiares e das relações de entreajuda. Nações inteiras estão tornando-se órfãs e a mendicidade parece ser a única via de uma agonizante sobrevivência. Bom, então o texto fala sobre a questão das famílias que estão sendo destruídas, né? Que a pessoa é chamada de pobre em Moçambique, né? Em algumas línguas lá de Moçambique, línguas primitivas, né? Que são, na verdade, devido à falta de parentes. Então o texto coloca uma nova ideia da palavra pobre. E eu destaquei a parte de que o texto coloca muito sobre isso, né? A destruição dos laços familiares, que as pessoas estão então se tornando pobres nesse sentido, né? Em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a. Então, olha que ele fala assim, ó, que extrapola a esfera econômica. Então, ele está querendo dizer que não tem realmente uma ligação total com a questão econômica. Pode ter alguma relação sim, mas está extrapolando esse pensamento de apenas o pobre no ponto de vista econômico. Então, em uma leitura que extrapola a esfera econômica, o autor associa o acirramento da pobreza a, ou seja, a pobreza existe devido a quê? Então, pela leitura do texto, dá para a gente entender facilmente, mas vamos ver. Então, associa o acirramento da pobreza à afirmação das origens ancestrais, fragilização das redes de sociabilidade, padronização das políticas educacionais, fragmentação das propriedades agrícolas, globalização das tecnologias de comunicação. Se a gente fala no texto, né, que a pessoa está perdendo a família e algo do tipo, e que nesse caso a pessoa está se tornando pobre por falta dessa socialização, então dá para a gente entender que as redes de sociabilidade estão sendo destruídas, né? Então, digamos que o entendimento como eu falei, interpretativo, né? Mas é nesse sentido aí, então. Acontece que está havendo uma destruição, como o texto fala, das relações de entreajuda. Então, fragilização das redes de sociabilidade. Ok? Vamos para a terceira que fala do mesmo tema. A tribo não possui um rei, mas um chefe, que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência.
O espaço da chefia não é o lugar do poder. Essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens, o chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Então, observe que eu destaquei alguns pontos que nos ajudam a entender bem o que o texto está querendo trazer, né? Que, primeiramente, o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, nenhum poder de coerção. A função dele ali é eliminar conflitos e que o que ele tem, na verdade, é o prestígio que a sociedade lhe impõe. Então, a partir disso, a gente vai tirar uma ideia. E ainda destaquei outra parte, que é a tarefa de pacificador. Bom, então o texto deixa bem claro para que lado está sendo a discussão, né? O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês, porque se baseia em Estado liberal burguês é o contrário dessa sociedade que está sendo discutida, né? Que contrasta, certo? O Estado liberal burguês é o nosso modelo de Estado, por exemplo. E se é o contrário desse modelo de Estado, então seria o quê? Vamos entender. Baseia-se na imposição ideológica e normas hierárquicas. O texto não fala sobre ideologia, não fala sobre hierarquia, né? Fala apenas da questão ali, meio que da tradição da sociedade e tal. Determinação divina e soberania monárquica. Quando falo em soberania monárquica, eu falo de reis. Diz que o chefe ali não tem nenhuma autoridade. Então eu tenho que descartar imediatamente. Intervenção consensual e autonomia comunitária. Olha o que aqui diz, que ele tem prestígio porque ele reconhece a sociedade. Aliás, né, o prestígio é dado pela sociedade. A sociedade dá esse prestígio a ele. Então, dá para entender que tem uma autonomia comunitária. Ou seja, ele não tem o poder absoluto, mas a comunidade entende esse poder dessa forma, né? Intervenção consensual também tem ali no enunciado, porque fala que ele vai eliminar conflitos e tal. Então, questão do consenso, né? Então, realmente, essa aí é a alternativa. Mediação jurídica, como se ele tivesse o poder da justiça, também não tem ali, que ele nem sequer tem o poder, né? Gestão coletiva e obrigações tributárias. Tributária seria relacionado, por exemplo, a imposto e tal, e isso não é tratado no texto, né? Então, é simples, né? Intervenção consensual e autonomia comunitária. Observaram que essas duas questões, então, elas trazem um tema bem simples, né? Mais interpretativo mesmo, bem tranquilo essas duas questões. Vamos então à próxima, que é a questão 2. A questão 2 é muito interessante, porque eu tenho que saber o sentido da palavra democracia em si. Mas o texto também me dá um entendimento bem legal. Então, uma questão assim simples, mas uma questão bem bacana. Um dos teóricos da democracia moderna, Hans Kelsen, considera elemento essencial da democracia real, não da democracia ideal, que não existe em lugar nenhum, o método da seleção dos líderes, ou seja, a eleição. Exemplar nesse sentido é a afirmação de um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, por ocasião de uma eleição de 1902. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da Arca da Aliança, e cada um oficia do seu próprio altar. Quando ele fala que cada um de nós é um sacerdote, ele está sendo bastante enfático, né? Está colocando que a gente tem um poder muito grande a partir do momento que a gente vota, né? Então isso é um ponto assim, muito importante, de como a democracia é importante e ela está então enraizada aí em cada cidadão, né, que tem que exercer o seu poder. E aqui ele destaca que o principal elemento dessa democracia é a eleição. As metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no ou na. Então, essa democracia que o texto está falando, ela é fundamentada em quê?
justificação teísta do direito, teísta relacionada a Deus, né? Não se fala sobre essa questão de Deus, né? Os reis é que se dizia, né, que tinha origem divina e tal. Rigidez da hierarquia de classe. Nesse caso, nós poderíamos falar que hierarquia de classe seriam classes onde uma está subjugada a outras e tal. E não é o que nós estamos falando ali, nós estamos falando da igualdade, né? Onde cada um, através da eleição, é um sacerdote. Então, olha a importância de cada um. ênfase formalista na administração. Na verdade, o texto não se refere a essa situação, né? Protagonismo do executivo no poder. O executivo, no caso, principalmente o presidente e tal, seria o protagonista de tudo. Só que quando eu falo de democracia, eu falo do povo. Eu não falo de um governante acima dos outros, né? Como dono desse poder. Então, nesse caso, como eu falei de democracia, eu estou colocando o indivíduo no centro da sociedade, né? Então, centralidade do indivíduo na sociedade. Estou deixando bem claro que cada um de nós é um sacerdote nesse processo, né? Então, o sentido da democracia. A democracia é o quê? É o poder que emana do povo, né? Então, perfeitamente, a gente sabe que o indivíduo é o ponto central na sociedade. A questão 4 é uma questão que a gente estuda em sociologia lá no primeiro ano, principalmente, né, que é sobre a questão dos estereótipos, né, e a ideia da crítica, da gente desenvolver o pensamento crítico e tal. Aqui nós temos um cartaz falando sobre um tônico e tal, e relacionado à beleza da mulher. Olha só o que o cartaz coloca, né? Só uma saúde perfeita pode dar à mulher beleza e encanto capazes de a tornar adorável aos olhos masculinos. Para ter uma saúde assim, tome a saúde da mulher, o remédio que traz no nome o resumo de suas virtudes. A saúde da mulher regulariza o funcionamento do delicado organismo feminino. Então, essa era a propaganda aí, onde a mulher está no centro dessa ideia, né? É um remédio e um tônico, né, para a mulher. Em que sentido? Olha o que está dizendo, né? Que a mulher tem que ter uma saúde perfeita para que dessa forma ela se torne adorável aos olhos masculinos. Né? Então vamos entender o que se quer saber a respeito dessa propaganda. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Então, qual é essa natureza feminina que está sendo colocada? Pudor inato e instinto maternal. Na verdade, falou-se da mulher ser adorável aos olhos do homem, mas não fala a questão de dela ser mãe, nada disso, né? Fragilidade física e necessidade de aceitação. Olha só, quando o texto fala que ela tem que tomar o remédio e tal, tá querendo falar exatamente isso, né? Então ela tem que ter uma saúde perfeita baseada nessa questão do remédio, então que ela é frágil e que ela tem que ser aceitada na sociedade pelos homens a partir do momento que ela tem uma saúde perfeita. Então, necessidade de aceitação. Isolamento social e procura de autoconhecimento. O texto, a propaganda, né, não coloca nada relacionado a isso, né? Mentalidade fútil e conduta hedonista, também o texto não relata. Então, na verdade, o texto está trazendo exatamente isso, né? Como é uma propaganda de um tônico para a saúde da mulher, então faz apelo à busca feminina por uma aceitação aliada à sua fragilidade física que deve ser melhorada. Deve ser melhorada para quê? Para ter aceitação na sociedade, né? Então relaciona a saúde perfeita à condição de ser adorado aos olhos masculinos. É uma questão assim mesmo de estereótipo, né? De pensamento crítico que nós devemos ter. E é uma questão bem simples, né? Não precisa aprofundamento de conteúdo para a gente chegar à análise dessa questão, né? A questão 5 é uma questão, digamos, bem atual e também bem interpretativa. Só que essa daqui também você pode ter conhecimentos além da interpretação, também pode te ajudar. Há uma questão que fala sobre a questão de Israel. Na verdade, a disputa entre Israel e Palestina, né? A situação demográfica de Israel é muito particular.
Desde 1967, a esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia e da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica aparentemente inexorável. Devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, a anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de uma ou duas gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. Olha só qual é a preocupação. Como a população de Israel cresce menos do que a população palestina, então há um risco de que nessas regiões da Cisjordânia, da faixa de Gaza, que são regiões ocupadas por Israel, mesmo que tenha muitos palestinos, provavelmente vai chegar um momento que vai ter muito mais palestinos porque a taxa de crescimento é muito maior. Então seria difícil para Israel administrar essas regiões. Então a ideia seria essa, né? Que Israel abandonasse essa terra porque ela vai, ao longo do tempo, estar repleta de palestinos, né? Palestinos dos árabes, né? Ok, então vamos à continuidade. A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução política desse Estado identificado ao ou a abdicação da interferência militar em conflito local. No momento algum fala, né, da interferência militar, apesar que a gente sabe que é constante nessa região, né, o Palestina e Israel. Aliás, está até um pouco calmo nesses dias, mas sempre é uma região de muito conflito, né? Então, é uma região que realmente vive nesse mundo bélico, né? Mas o texto não fala nada a respeito disso, né? Busca de preeminência étnica, melhor dizendo, né? Sobre o espaço nacional. Olha que interessante, étnica, né? A preeminência étnica quer dizer o quê? A origem, né? Então, está querendo buscar exatamente isso, que existe um espaço com maioria étnica, tá? Então a ideia é exatamente isso. Se tem a maioria étnica de árabes, então que o território ficasse para os árabes e Israel abandonasse então esse espaço, né? Admissão da participação proativa em blocos regionais. Aí já estaria falando de economia, que de alguma forma o texto não se refere, né? Rompimento com os interesses geopolíticos das potências globais. Rompimento com os interesses geopolíticos até que tem um pouco de sentido, né? Mas das potências globais, aí não entra essas potências dentro do contexto, né? Letra E. Compromisso com as resoluções emanadas dos organismos internacionais. Tem um certo sentido, na verdade, né? Já que existiram muitos acordos para que Israel abandonasse determinadas regiões e permitisse que a Palestina se configurasse como país, né? Coisa que Israel não permitiu, é claro, né? Então, a questão é a leitura, né? Então, como é uma questão de etnia, né? Então, a gente não teria assim tanta dificuldade para acertar, tendo em vista que é essa busca da preeminência étnica sobre o espaço nacional. Questão 6. Essa questão 6 é fantástica. Uma questão muito boa, né? Fala de movimentos sociais, um conteúdo que eu trabalhei no terceiro ano já, né? Não assim detalhes, mas a gente trabalhou de modo geral o que seriam os movimentos sociais, né? Aqui nós temos duas imagens, um ônibus e uma mulher, né? Vamos ver o que a questão dizia, né? Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentado em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar ou seja, o ônibus tem todo um status, mas por quê? O que esse ônibus tem de importante, né? Então, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer quem foi essa mulher também, né? Essa mulher é Rosa Parks. Então, eu vou fazer o seguinte: antes de entrar na questão em si, eu vou falar um pouco sobre esse contexto, que é um contexto muito interessante, né? Então, olha só. Primeiro, os Estados Unidos se envolveram em uma grande guerra, chamada Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865. Por quê? Porque nos Estados Unidos existiam os estados escravistas, que eram os estados do sul, e os estados, digamos, que tinha rompido com o mercantilismo, rompido entre aspas, tá? Que nunca foi, né, ligado ao mercantilismo, que eram os estados do norte, né? Os estados ligados mais à indústria e ao comércio, principalmente ao comércio triangular. Então eram duas regiões bastante diferentes. E com a Guerra Civil Americana, que foi exatamente em função da questão escravista,
O norte, claro, que era muito mais industrializado, tinha apoio também das indústrias locais para a fabricação de armas e tudo mais. Então é natural que o norte tivesse a vitória. Foi exatamente isso que aconteceu. O norte, então, venceu a Grande Guerra Civil Americana. E devido a isso que aconteceu, se a vitória foi do norte e era o sul que era escravista, então a escravidão chegou ao fim. E foi graças a isso que começa então a série de problemas dos Estados Unidos, porque com o fim da escravidão, os negros não tiveram uma integração à sociedade, igual no Brasil também não teve, mas lá pior ainda, porque até as leis eram leis segregacionistas, ou seja, não dava direito aos negros, né? Então começou a haver resistência à realidade da libertação dos negros nos estados sulistas. E dentro dessa resistência se destacou uma grande organização fundada aí por um ex-combatente das tropas do Sul, Nathan Bedford, foi a famosa Ku Klux Klan, que era uma organização extremamente racista, perseguia os negros de todas as formas e tal. E a luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos tornou-se expressiva a partir da segunda metade dos anos 50. Atingiu o auge nos anos 60. Dentre os líderes principais estava o Martin Luther King. Em 1965, nós tivemos a aparição de uma outra pessoa muito importante nesse movimento, que foi a Rosa Parks, que por acaso é essa mulher aqui, tá? A Rosa Parks. Então, como eu falei, as leis eram segregacionistas, elas não permitiam que negros e brancos frequentassem o mesmo local e tudo mais. E aí o que aconteceu? Rosa Parks negou-se a ceder o seu lugar no ônibus para um branco, que nesse caso, devido às leis, as primeiras filas dos ônibus eram reservadas para os brancos, os negros ou ficavam em pé ou muitas vezes nem podia pegar o ônibus ou coisa do tipo, certo? Parks foi presa, depois ela pagou a fiança e, logicamente, conseguiu sua liberdade e se uniu a Martin Luther King. Martin Luther King era um pastor e se tornou líder do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E nesse momento, como Rosa Parks se juntou a ele, eles fizeram então um boicote a esse sistema de ônibus nos Estados Unidos. Né? E em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos finalmente resolveu abolir essa segregação nos ônibus, pelo menos nos transportes públicos, né? Mas continuava ainda algumas coisas a serem conquistadas. Então, graças à resistência de Rosa Parks, aconteceu então a primeira lei, digamos, favorável à integração dos negros na sociedade, o movimento pelos direitos civis. Né? Em 1963, a marcha sobre Washington, liderada por Luther King e demais militantes, reuniu cerca de 250 mil pessoas contra a segregação racial. Então, observe que digamos, foi um grande marco, né, esse ano de 1963. E graças a isso, então, as pressões e tudo mais, começaram então a surgir ideias dessa integração do negro dentro da sociedade, baseado, claro, agora na legalidade da lei. Né? E aí, em 1964, foi aprovada uma das leis mais importantes, né? A primeira, né, que foi a Lei dos Direitos Civis. E ela realmente acabou com a segregação racial nos Estados Unidos e permitiu que a população negra frequentasse os mesmos locais e ocupasse os mesmos lugares que a população branca. Né? Então observa que foi graças a essa resistência, ao boicote nos ônibus e tudo mais, que os negros conseguiram então uma igualdade de tratamento perante a lei nos Estados Unidos. É claro que o racismo e tal perdurou e existe até hoje, né? Apesar que os negros lá são bem mais organizados também que os negros aqui do nosso país. Aliás, nosso país quase não movimento é forte o suficiente, né? Então vamos voltar à questão. O veículo, né, que Rosa Parks se recusou a se levantar, alcançou o estado de obra museológica por simbolizar o quê? O impacto do medo da corrida armamentista. Nesse período, realmente, nós tínhamos, né, a corrida armamentista após a Segunda Guerra Mundial, mas não era isso, né, a famosa Guerra Fria, né? A democratização do acesso à escola pública
Poderia ser, né? O ônibus poderia ser um ônibus escolar, alguma coisa do tipo, mas pelo contexto que eu falei, não, né? O preconceito de gênero no transporte coletivo, o ônibus virar um símbolo por ele representar preconceito, seria um tanto esquisito, né? Deflagração do movimento pela igualdade civil, sim, né? Porque foi aí que a Rosa Parks, então, começou a resistência às leis de segregação, então houve aí a deflagração do movimento pela igualdade civil. Eclosão da rebeldia do comportamento juvenil, de alguma forma pode até estar ligado se você entender que ela era uma jovem, mas não é o contexto que nós estamos nos referindo, né? Então observe que é uma questão muito bacana, né? Essa questão 6. E agora nós vamos para a questão 7. Questão 7 é outra questão bem bacana, fala do movimento abolicionista, que no caso seria o movimento para colocar fim à escravidão. E a questão traz a seguinte situação. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque nervosa, pedindo desculpa por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que sem ser hábil é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava, declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. Olha só, esse último tema, último ponto aí que eu destaquei, nos dá a essência da questão, ó, quando fala em fazer alforrias. Alforrias é, no caso, a libertação dos escravos, né? As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Cara, se você prestar atenção, se só fala de mulher, você pode ir facilmente pro lado aí do movimento feminista, né? Só que o que eu tenho que analisar? Não está falando de direito das mulheres em si. Está citando as mulheres que se empenhavam em outra causa, né? Que é a causa abolicionista, né? De comprar a liberdade dos escravos, certo? Então não pode ser o movimento feminista, mesmo sendo feito por mulheres, tá? Sufragista significa que elas estariam lutando por direito de voto. Também não é o caso, né? Socialista ficou um tanto fora do contexto também, porque eu tenho que saber primeiro o que é socialismo, né? Ver que não vai se enquadrar aí. Republicano está mais fora ainda, porque não fala nada relacionado a esse tipo de poder, né? Poder do Estado e tal. E claro, abolicionista, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento mais amplo, mas a escravidão no Brasil, a gente pode dizer que começou oficialmente, tá? Porque antes já tinha, mas oficialmente 1550, escravidão dos negros, é claro. Desde 1500 já havia algum tipo de escravidão. 1532 foi o início da colonização, então a escravização ganhou mais um peso. 1550 com o governo geral, aí sim a escravidão ganhou peso no Brasil. E aí vai até 1888. Você imagina que ao longo desse processo existiram muitos movimentos de libertação dos negros. Os negros tentavam se libertar de diversas formas, né? Fugiam, cometiam suicídio, perdiam parte dos membros propositalmente, né? A mutilação. E assim, eles resistiam de todas as formas. E o mais importante de todos, né? Eles fugiam para os famosos quilombos, que eram sociedades, né? Onde eles tentavam manter ali sua cultura e algo do tipo, né? Então, muitos conseguiram sua alforria também trabalhando de alguma forma, né? Principalmente na mineração. E conseguiram arrecadar algum dinheiro e tal e compravam sua alforria, né? E muitos brancos também ajudaram os negros, mas de modo geral mais os negros mesmo que lutaram por essa liberdade. Então o movimento abolicionista é um movimento bastante amplo, principalmente nos últimos anos do Império no Brasil, né? A partir de 1888, então, foi só oficializado aquilo que já estava acontecendo, que era o fim da escravidão, feita pelos próprios escravos, é claro, pelos negros que resistiam a tudo isso, né? Questão número 8 fala de segregação. É relacionado um pouco aqui com a questão da globalização. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito.
As últimas barreiras ao livre movimento de dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. Então, observe que ele fala das fronteiras, né? É uma nova ideia de fronteira, né? Eu destaquei uma parte bem interessante, ó. Pressão para cavar novos fossos. Fossos é como se fossem fronteiras também, né? Não cerca, mas fossos que impedem a passagem das pessoas. E novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem. Ou seja, muralhas para proteger os que têm daqueles que não têm, né? É nesse sentido aí o que o texto está querendo nos colocar. Então, a ressignificação contemporânea de ideia de fronteira compreende a. Então, o que seria essa nova ideia de fronteira? Certo? Vamos primeiro ver aqui embaixo o que eu destaquei sobre globalização, né? Já que está falando desse movimento globalizado, né? Com o processo de globalização, as fronteiras ganham a ressignificação, atendendo aos interesses do Estado. Assim, o Estado é responsável por essa seletividade, deixando-as por vezes livres ou flexibilizadas para o fluxo de capital, enquanto por outras restritivas e fechadas para a circulação de pessoas. Tal condição caracteriza essa seletividade dos mecanismos segregadores. Então, observe, as fronteiras estão segregando, né? Porque ela está erguendo muralhas para separar pessoas, impedir que as pessoas tenham acesso a determinadas situações, né? Essa é a ideia. Então, vamos ver pelas alternativas qual seria a mais correta, né? Então, a ressignificação de fronteira compreende a liberação da circulação de pessoas, ou seja, liberdade total. Se eu falo que estão erguendo muros e fossos, eu não posso, cavando fossos, né, erguendo muralhas, eu não posso jamais dizer que está tendo essa liberação para a circulação de pessoas. Preponderância dos limites naturais. Olha que curioso, limites naturais. Eu estou erguendo muralhas, cavando fossos, então não pode ser algo natural, né? É algo feito pelo homem, né? Supressão dos obstáculos aduaneiros, ou seja, o fim ali dos limites entre os países e tal. Isso não tem no contexto, né? Por exemplo, fim de impostos e tal, de importação, algo do tipo, né? Desvalorização da noção de nacionalismo, como se não existisse mais as fronteiras entre os países e as pessoas perdessem a noção de nacionalismo. Também o texto não fala sobre isso, né? E é claro, então, que está havendo então, essa política segregacionista, né? Então, seletividade dos mecanismos segregadores. Observe que é uma questão de interpretação, mas ao mesmo tempo é o contexto aí da globalização, que a gente ter nesse contexto facilita já a resposta também, né? Questão 9. Finalmente, é uma questão que está totalmente relacionada com história, né? Essa questão é uma questão de cidadania, outro tema que estou no terceiro ano, né, de modo geral. E nós vamos então à questão. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explicitada quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes de estabelecimento o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Colégio Eleitoral de 1932. Então, observa que fala, né, da discussão sobre o direito de voto para a mulher e coloca que, num primeiro momento, desde 1824, não havia nem nada que proibia, só que também não colocava na lei que podia. Né? Até porque, se você for ler lá a Constituição de 1824, você vai ver que realmente lá deixava claro quem podia votar. Homens maiores de 25 anos e tal. E que tinham uma determinada renda, né? A questão aqui é que em 1932 estava no poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito, entre aspas, né? Aliás, foi eleito, não, ele se candidatou e acabou perdendo a eleição, mas assumiu o poder, era isso que eu ia dizer, né? Assumiu o poder com o apoio de algumas classes sociais. Classes essas que não faziam parte lá do sistema
bem viciado que nós tínhamos no Brasil, que era a famosa política do café com leite, que era principalmente é, as classes mais urbanas, por exemplo, né? As mulheres, é claro, também, né? Já que está nesse contexto aqui. E, claro, né? Os tenentes, né? Que apoiaram, inclusive, na famosa Revolução de 1930, que colocou Vargas no poder, derrubando o presidente em exercício Washington Luiz e impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, né? No famoso rompimento aí da política do café com leite. Então, o Getúlio Vargas ele tinha o apoio de parte dos cafeicultores também. Getúlio Vargas veio para quebrar aquela oligarquia, que era, como eu falei, o sistema viciado, o sistema baseado no voto de cabresto, coisas bem longe do que nós podemos chamar de democracia hoje, né? Então, observe que é uma questão bastante interessante, traz um contexto bem legal, um momento em que as mulheres, né, ganham o mesmo direito que os homens, né, de poder participar do processo eleitoral, podendo não só votar, como ser votadas também, tá, concorrer a eleições e tudo mais. Então, com o Colégio Eleitoral de 1932, como Vargas prometia moralizar a vida pública de acordo com o interesse dos tenentes, né, que apoiaram Vargas, então ele aprova aí, através desse Código Eleitoral, o voto feminino. Então, um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi a superação da cultura patriarcal. De modo geral, isso poderia ter um certo sentido, mas não necessariamente porque o texto não traz nada sobre isso, a lei também não era relacionada com essa situação, né? Influência de igrejas protestantes, como assim, né? Esse ponto não está dentro do contexto, né? Pressão do governo revolucionário. O governo revolucionário, nesse caso, se fosse o próprio Getúlio Vargas, já que ele chegou ao poder através da Revolução, digamos que de alguma forma pudesse ter algum sentido, mas o governo ia pressionar o próprio governo, né, a fazer a aprovação da lei, então fica um pouco vago também, né? Fragilidade das oligarquias regionais. Bom, nesse primeiro momento, as oligarquias eram muito fortes, como eu falei, e o Getúlio rompeu de alguma forma com elas. De alguma forma, né? Porque tinham alguns momentos que o Getúlio se apoiava nas oligarquias também, né? Então, na verdade, o voto feminino aconteceu devido à campanha de extensão da cidadania. Como eu falei, o Vargas chegou ao poder de forma através de um golpe, não sendo eleito, mas ele tinha o compromisso, né, baseado lá nas ideias dos tenentes, de moralizar a vida pública, adotar o voto secreto, dentro disso estava o voto feminino e coisas do tipo, né? Então, é essa a situação, né? Então, o Getúlio Vargas, ele faz algumas mudanças interessantes em todo aquele processo que o Brasil vivia, né? E aí nós temos então uma questão bem bacana, um conteúdo de história bem legal. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e que nós possamos então obter aí sucesso no nosso trabalho. Valeu, muito obrigado. Tchau.